De volta com mais Papo em Dia para vocês. Vamos falar de saúde agora. Doenças respiratórias causadas com oscilação brusca de temperatura. Com Rafael Faraco, nosso pneumologista. Bom dia mais uma vez. Bom dia. Bem-vindo. Bom, obrigado. Eu quero saber o que essa oscilação de temperatura faz com o nosso sistema respiratório. Não, perfeito. O nosso organismo, né? Ele foi feito para se manter entre uma temperatura de 36, 36,5. Então, quando a gente tem uma alteração muito brusca de temperatura, tem várias alterações no nosso organismo para tentar balancear essa temperatura. Alterações do ponto de vista respiratório, alterações cardiovasculares, por exemplo, sobe muito a temperatura, tem pessoas que têm hipotensão, passa mal, sudorese, né? Esfria muito. Isso pode acontecer com qualquer um ou tem pessoas que são mais propensas? Perfeito, com qualquer pessoa isso é fisiológico, né? Para a gente manter a nossa temperatura. Só que algumas pessoas que têm algumas doenças, por exemplo, doenças cardiológicas, pacientes com hipertensão que utiliza antihipertensivo e tem um calor muito importante, faz uma vasodilatação, ou seja, os vasos eles dilatam e consequentemente, como eles já utilizam o antihipertensivo, pode levar a uma hipotensão. Deixa eu entender. No calor, os vasos dilatam? Eles fazem uma vasodilatação. Tá. No frio, o oposto. No frio, faz uma vasoconstricção. Então, por isso que às vezes tem pessoas que no inverno tem picos hipertensivos, né? Chega no pronto-socorro às vezes infartando. Então, isso ocorre uma alteração no nosso organismo como um todo. Do ponto de vista respiratório, também tem uma alteração importante, né? Então, a gente está aqui conversando, está uma certa temperatura, de repente entra no carro ou entra em alguma sala com ar-condicionado e o primeiro impacto daquele ar é no rosto. Sim. Então, esse impacto do ar do rosto, os seios da face, que a gente fala via aérea superior, ele tem o epitélio que reveste aquela cavidade interna. Então, aquele impacto do ar, aquilo leva um processo inflamatório na via aérea superior e esse... Do quente para o frio ou do frio? Ou vice-versa. Tá. É uma variação muito brusca, né? Tá. Isso leva um processo inflamatório e, consequentemente, vírus, bactérias que tem naquela região, eles acabam aprofundando no epitélio, levando às doenças respiratórias infecciosas, seja bacterianas ou seja virais. Tá. Além disso, a gente tem um muco que reveste tanto a nossa via aérea superior quanto a via aérea inferior, que são os pulmões e os brônquios. Esse muco, quando está uma temperatura às vezes muito fria, ele fica mais ressecado. E é esse muco também que participa da nossa defesa do sistema respiratório. Quando ele fica mais ressecado, ele diminui aquela defesa e, consequentemente, abre portas para quadros infecciosos. Então, é muito comum isso acontecer com essas variações bruscas de temperatura, ocorrem essas alterações, tanto da via aérea alta, sinusite, rinite... Quem tem esses it aí está sofrendo Exato. Muito, né? Porque está Exato. um calor... Eu nunca senti tanto calor em São Paulo, gente. No Rio já, Salvador, mas em São Paulo eu nunca vivi isso. Não, e de repente a gente acorda pela manhã, tá 18, 19 graus, Sim. Depois de umas 2, 3 horas, 30 graus, no final da tarde, 38, 39 graus. Você não sabe o que você veste, não sabe se liga o ar, que temperatura deixa, Exato. não sabe como fazer, né? Então, se a gente pega durante o dia, tem uma amplitude, ou seja, uma variação de temperatura importante, né? E isso realmente tem impactos para a nossa saúde, né? Que são as doenças respiratórias. As doenças respiratórias. Agora, o que fazer? Porque por ficar só no calor a gente não aguenta. Perfeito. E aí a gente vai entrar, todo mundo vai ligar o ar, vai ligar o ventilador, Perfeito. enfim. E o que a gente pode fazer para amenizar essas doenças respiratórias? Então, essa questão é super importante, essas orientações, porque assim é inviável a gente ficar numa temperatura de 38, 39 graus. E o ar-condicionado, isso ameniza e nos dá um conforto melhor à nossa qualidade de vida. Sim. Então, tem algumas orientações importantes. Por exemplo, aquele ambiente com ar-condicionado, ele é um ambiente que fica bastante seco. Tá. Então, aquele ambiente seco, com uma certa frequência, lavar o nariz com soro fisiológico, beber bastante líquido, bastante água, se possível, deixar uma bacia de água no canto. Eu falei brincando da bacia de água, vocês ficaram rindo, ó, tá vendo? Tem relação direta, o ar fica mais úmido. Sim. O cuidado que eu sempre falo da questão da bacia é o seguinte, tomar cuidado com a bacia, porque depois você resolve um problema respiratório e vem outro problema, como fratura de fêmur, a pessoa tropeçou na bacia, tá? Então isso não é incomum. Pode ser também um umidificador de ar também. O umidificador, ele ajuda bastante, só que eu oriento a questão do umidificador? Não deixar o umidificador sempre ligado. Deixa umas 3, 4 horas, depois desliga, depois de umas 2, 3 horas liga de novo. Por quê? Porque aquele ambiente com umidificador, ele pode ficar muito úmido.
Tá. E essa umidade, às vezes a olho nu a gente olha e não vê, mas pode criar fungo, pode criar bolor, e isso piora a parte respiratória de quem já tem uma doença respiratória, piora Então ainda é melhor mais. então a bacia, no caso. Bacia e principalmente hidratação, Gisele. Tá. Hidratação, Água. lavar o nariz com soro fisiológico. Tá. Então isso reduz muito e minimiza risco associado a essa variação brusca de temperatura. Tá, e pra quem já sofre com rinite, sinusite, que tá aí, sei lá, 3, 4 meses com crise e não passa? Perfeito. Para você que está nos assistindo, que tem asma, que tem DPOC, né, que é o enfisema pulmonar, que tem a rinite, primeira coisa, DPOC, asma, rinite precisa ser tratada. Então, assim, estou utilizando a minha medicação diariamente, estou controlado, o risco de descompensação mediante a variação brusca de temperatura, isso diminui. Tá. Então, além do tratamento específico da doença de base, é super importante esses cuidados ambientais. Quando estiver muito seco, bacia de água, hidratação, lavagem nasal com soro fisiológico. Se eventualmente o ambiente estiver muito frio, muito gelado, tentar se agasalhar bastante. Em alguns casos, colocar cachecol, né, porque diminui aquele impacto do vento gelado no rosto, diminui o risco de sinusite, diminui o risco da sua rinite descompensar. Então, primeira coisa, é o tratamento adequado, o tratamento específico e essas medidas ambientais comportamentais que reduzem o risco de uma complicação ou uma descompensação da doença de base. Você aconselha, né, como pneumologista, dormir com um ar-condicionado, com a bacia? Porque assim, não dá pra dormir sem nada, né, gente? Tá muito quente, real. Ótima. A ideia do ar-condicionado, a gente deve ligar sim, até para ter uma boa noite de sono, que quem não dorme bem no outro dia não consegue trabalhar e a qualidade de vida piora muito. Sim. Então, assim, vai dormir com ar-condicionado ou vai utilizar o ar-condicionado do carro, do escritório, onde for. Tenta colocar uma temperatura mediana, 23, 24 graus. Tá, Não é o que eu extremo, coloco. não extremo. Não coloca 18, né? 17. E além disso, deixar a bacia de água, hidratar, isso ajuda muito. E aí reduz essa variação muito brusca de temperatura quando a gente deixa esse ar-condicionado nessa temperatura 23, 24 graus. Boa! Rede social do nosso doutor aí, vocês tiverem mais dúvidas, marcar uma consulta, você que sofre de rinite, sinusite, todas essas doenças respiratórias. O que você costuma postar, doctor? Eu costumo colocar postagem do dia a dia, né? Então, assim, nós estamos conversando hoje sobre o que está em pauta hoje. Variação brusca de temperatura levando a doenças respiratórias. É importante fazer uma postagem para orientar a população. E, além disso, não deixar de foco também as doenças pulmonares crônicas, né, que a gente atende muito no consultório e nos hospitais. Asma, DPOC, tuberculose, embolia pulmonar, né? Então, isso é super importante, sempre atualizar a população com essas orientações específicas de cada doença e focar principalmente na necessidade do controle dessas doenças. Boa. Muito obrigada, doutor Rafael Faraco. Eu que agradeço. Obrigado, viu? Obrigado. Ô, calor! O que você está conversando aí, Santos? Santos quer saber o propósito dele. O que ele estava te perguntando, Santos? Eu conheci esse Santos. Você conhecia esse Santos? Mas esse era Santos. outro, na época ele era Guarujá. Não. Não? Uma das minhas pesquisas de vida são as experiências de quase morte. E esse Santos, eu gostaria muito, se possível, que ele desse um depoimento para fazer uma pergunta para ele. Agora eu vou te entrevistar, Santos. Ué, gente, como assim, minutinho. Santos? Ah, eu sabia que você era famoso. Vem, traz Santos o microfone. é famoso. Venha, Santos. Me conta, você teve várias experiências de quase Não, morte? eu nunca tive, mas eu estudo muito isso. E tem até um canal no YouTube muito legal que chama Afinal, o que somos nós. Afinal, o que somos nós. Afinal, o que somos nós. Exato. E Bem, o que são as experiências quase morte? Na verdade, bom, você vai explicar melhor do que eu o seu relato para o Brasil, que é O que é maravilhoso. experiência de quase morte? Eu não falo assim, experiência de quase morte, é experiência de morte mesmo, né? Porque eu tive 2 infartos, uma parada cardiorrespiratória. No segundo infarto eu estava no hospital, né? Que eu fiz cateterismo e uma veia... Meu Deus, e eu boto você pra muito dançar aqui e pular. Não, mas tá aí, tá Ó, o tudo perigo, bem. o perigo. Não sabia. Não posso faltar de paraquedas essas coisas. Vai né? Que é meio sim, já arriscado. marquei A alma com fica lá você. em cima. Conta da sua experiência. Então, aí eu tive, na segunda parada, a morte. Eu morri. Eu acordei, eu fui para outro lugar. O que você viu? Viu o quê? Escutei. Eu tava numa sala. Era branca ou gigante, vermelha? Branca. O teto, tudo era luz. E eu sabia que não estava mais na terra. E a palavra morte não existia para mim. Porque eu olhava para o meu lado direito, eu sabia que a terra estava do lado de cá. E quando eu olhava do lado esquerdo, era um cômodo muito grande. E como você voltou?
Eu tive que voltar, acho que mandaram eu voltar, porque depois de um tempo lá tive os recados, mas não consegui ver ninguém, não via ninguém. Não, eu procurei tudo, não via. E a gente não fala com a boca, fala com o pensamento. E qual que foi o recado? Que eu sei qual é o recado que eu recado. tive foi... Quando eu vejo assim, eu não esqueço nunca mais isso daí. Parece que é uma mulher, mas eu não tenho certeza que era uma presença feminina que falou comigo. Que não tem branco, não tem preto, não tem rico, não tem pobre. Não existe gente famosa, somos todos iguais. E para você adentrar aqui dentro, você tem que fazer coisas boas com o seu próximo. Esse é o recado que eu trouxe de lá. Isso eu vou carregar pro resto da vida. Que legal, Santos. Isso é lindo. E fora, se eu contar detalhadamente, eu vou ficar até amanhã. Depois você vai me contar, que eu fiquei curiosa, não Mas sabia muito disso. E não tenho medo mais da morte. Não Porque tem? a morte para mim não existe. Você tem medo, Ari, de Eu já morrer? tive uma experiência, falei com ele agora já. E o que você viu? Existe um portal aqui no nosso espaço. Existe um mundo paralelo a esse. Eu sei porque eu vi. Eu Tá. declaro isso, não estou louco, não sou débil mental. Não, mas ninguém tá falando isso. Não, mas a gente tem que fazer esse tipo de declaração. A minha mãe, em 2014, 2013, mais ou menos, não, 2012 foi isso. Ela começou a ficar com a perna inchada, já estava velhinha e tal. Aí falei, mãe, vamos para o hospital, né? E olha essa perna, tomar um Lasix, alguma coisa, né? Chegou lá, o médico falou para ela, olha, a senhora tem que ficar internada porque isso só tem que ficar aqui. Bom, nesse meio tempo ela começou a passar mal. Nesse passa mal, eu já tinha ligado para um amigo meu que é médico, cardiologista, um outro que é ortopedista, professor de medicina também. Os dois adentraram para o quarto. Quando eu olhei, eu vi dois médicos do lado. Eu entrei em transe, olhava do lado, se abriu um portal na minha frente. Mas não era com você, Não, minha mãe estava lá e você passou mal. Eu estava, não passei mal. Você viu o portal? Você tem o terceiro olho. Uau! Que isso você sabe o que eu estou falando? Que isso é uma mudança dentro do DNA, RNA. Que isso é polêmico que eu estou te falando agora. Eu estudo isso. Você estuda isso? É um assunto complicado. Tem que ter base para falar isso. Eu preciso estudar para poder explicar com todos os detalhes. Tá. E eu vi esse portal, os seus entes queridos que já morreram estão numa outra dimensão, vivendo alguma coisa parecida com hoje. Então hoje, o que eu estou fazendo aqui, pode ser que alguém está me vendo e eu estou vendo alguém. Porque a Terra, ela é feita de milhões de camadas, você entende? O que é física quântica? Como é que você se comunica a Deus? Como é que você fala com o grande Criador? Velocidade da luz é pouca, pensamento é mais rápido. Pensamento. Se você pensar hoje em 5 países, a luz não chega a 300 mil quilômetros por segundo. Não chega. Então, quando você fala com Deus, pronto. Essa mensagem já foi, já voltou. Sabe por quê também? Porque tem uma coisa que o pessoal esquece. A gente sempre projeta Deus como algo exterior. E a gente esquece que Deus está em tudo mesmo. Tudo. E principalmente Tudo, dentro da gente. Então, né? vocês não acreditam que Deus Deus está aqui, pô. é uma pessoa fora? Não, Deus não é uma pessoa. Isso é legal do oriental. Deus tem o absoluto. É muito difícil definir Deus, porque se ele é Deus e ele criou tudo, não teve nada que o criou. Ele é o absoluto. A gente consegue abstrair, mas não compreendê-lo. Esse Deus, ele se manifestou no nosso mundo, vamos dizer assim, dual. Tudo é dual no nosso mundo, se você parar para pensar também, né? Só que o que acontece? Esse Deus, ele habita em nós, a nossa consciência, ela é um pouquinho da consciência de Deus também. É muito engraçado falar isso, porque a gente acha que a coisa está sempre fora, que o problema é sempre do outro. Sim. Mas Deus, quando ele fez a criação por alguma necessidade bem específica dele, né? E obviamente tem toda a evolução, esse algoritmo que faz as coisas acontecerem. No final, a gente está aqui para 2 motivos muito simples. O primeiro é evoluir e o outro é ajudar o próximo a evoluir. E desenvolver virtudes. Há diversas filosofias, diversas, que no final o que a gente leva são só as coisas boas que a gente fez. O que tem na nossa mochila astral são as virtudes que a gente aprendeu, aquela fechada no trânsito que você tomou e você conseguiu falar, não, tudo bem, sabe? Aquele momento que você ia brigar, é um teste. Você é assim, Ari? Sou muito calmo. Jura? Sim, calmíssimo.
entende? Eu aprendi a ser calmo. Eu fui italiano. Não vou mentir, eu não sou calma. Não, Na verdade, a Terra é o laboratório que Deus te coloca para você ver eu acho que como a é gente que vai você se evoluindo. comporta. Claro que eu fui melhorando, eu quero também evoluir, quero ser uma pessoa melhor. Não está na Bíblia? Existem Pode outras ir. moradas? sim. Por que Pode está na ir. Bíblia Meu pai. existem outras Obrigado, moradas? Santos. Ó, vem pra cá. Obrigada, viu, meu amor? Vamos falar em Bíblia Pera aí que eu agora. tô falando agora. Aí, tá vendo? Eu já não consigo não interromper ele, porque ele me cortou, entendeu? Eu tenho que dar um... É. Esse é o processo de evolução. Eu ainda não consigo, sei lá, a pessoa te fecha ou então faz alguma coisa muito ruim pra você e você, tipo, tá tudo bem. Ainda tem alguma coisa aqui Não, a coisa ela vem. que ela vem. E ó, outra coisa, Deus, ele tá em tudo. Se Deus tá em tudo, ele tá nas asas do beija-flor, mas ele tá na mordida do crocodilo também. Sim. Isso é uma coisa, você não pode também negar a sua personalidade, você tem o seu jeito. E raiva tem que sentir. Pimenta é pimenta. Você Pimenta não, é pimenta, se a pimenta justamente. quiser se transformar nesse queijo, não vai. Mas Sim. é como você consegue lidar com isso do seu jeito. Tá. Porque se você já traz isso para a consciência e começa a limpar o seu copo, porque todo mundo tem defeitos, ruídos, Sim. vamos dizer assim. Se você começa a limpar isso e começa a deixar a luz de... Vamos supor que esse copo está todo cheio de café. Tá. A luz, vamos dizer assim, a luz divina, ela não consegue refletir. Só que se você vai limpando essa água, a luz que está dentro de você, ela começa a refletir. E como que você vai limpando isso? É no dia a dia. Tá. E essa é a grande coisa. Não adianta nada você ir para a missa e chegar em casa e maldade. Não adianta nada você ir para o culto, ou se você é zen budista, fazer yoga. Não adianta nada disso se no seu dia a dia não, as obras estão aqui. O importante está aqui, né? Então é você entender os seus defeitos, ajudar o próximo e se ouvir. Porque se você não ouve, além de tudo, a vida te dá pistas até no seu corpo. Agora, com tanto barulho, nessa velocidade que a gente está vivendo, é um desafio se ouvir. Muito. Então, quero que você, como escritor, diretor, implantando propósito sagrado, dê umas dicas pra gente, né? Como se ouvir, como eliminar esses ruídos e ficar ali mesmo, você e você. Perfeito. A primeira coisa é tornar tudo que acontece, trazer tudo que acontece para a sua consciência. Então, por exemplo, acontece uma coisa que você não gosta muito, aquilo te irrita. Você para e fala assim, opa, estou sentindo irritação, estou vendo que vem vários pensamentos e são cíclicos. Sim. Então você para e começa a observar. Essa é a primeira coisa. Tá. A segunda é não se identificar, que também... E as outras são coisas do dia a dia, bem no começo assim, como não reclamar muito, não criticar, não se autocriticar. Sim, Porque esse é a o gente pior, tem né? um grande problema. Nunca tá bom. Nunca tá bom. Nunca tá bom. Sabe, a pessoa tá legal, ela tá linda, eu tô feia. Sabe, a pessoa tá lá, não, mas aqui não tá legal. É a teoria da falta. Esse estúdio tá maravilhoso, mas, por exemplo, eu vou olhar, não, mas esse copo ele poderia estar um pouco mais para cá. Tá, mas cadê o outro? Então, é uma reeducação, porque isso traz prosperidade. Isso te traz uma força e um amor para você encontrar o seu propósito. Isso traz dinheiro, traz tudo. Sim. Então, depois a gente vai falar nessa parte de dinheiro, né, dos desejos, que é o que a gente tem. Mas agora, a Ari vai ensinar pra gente a receita. Olha, essa receita é bem simples. Gente, pessoal de casa aí, para fazer essa receita, o que eu fiz? Eu comprei 2,5 kg de peito de frango cortado em cubos. Mas cadê o frango você fazendo e tal? Não, o frango já está gratinando. Porque Mas a gente ia ensinar, Ari. mas é o tempo do... É o tempo que quem dá é a gente. Mas é o tempo que eu preciso colocar no forno. Senão não fica bom, estoura o horário. Entendi. Entende? Então, gente, a receita a gente passa no Instagram, Bom, gente, né? O Instagram, ele passa o passo a passo que era para passar aqui e a gente segue evoluindo. Então, me conta o que você fez lá no frango. Bom, o frango é o seguinte, vamos primeiramente tirar aquele gosto forte de frango, né? Aquele cheiro forte. Vocês vão pegar um caldeirão, uma panela, vamos ferver esse frango durante 15 minutos. Coloca meia cebola, 2 colheres de vinagre branco e um pouquinho de orégano. Vocês vão sentir que vai formar uma gosma branca em cima. Tá. Joga fora, coloca de novo na água quente, mesma coisa, mesma receitinha. Tira, ele já vai estar com outro gosto, praticamente ele já está pronto. Nesse processo que eu fiz aqui, eu coloquei um tablete de manteiga, um pouquinho de azeite, um pouquinho de orégano, pode usar o tempero que vocês quiserem, né? E vamos fritar ele um pouquinho, 5, 10 minutos. Baseado nisso, nós vamos fazer o creme branco, que são 3 ingredientes.
leite, creme de leite e requeijão cremoso e queijo gorgonzola, para ressaltar o sabor do queijo. E a gente gratina. Fazendo isso é só gratinar, prato muito fácil, Boa. gostoso. Daqui a pouquinho a gente vai provar. Mas agora a gente vai para um rápido intervalo. Aguenta aí que tem técnicas de Feng Shui na Páscoa. Quero só ver. 2 minutinhos a gente já volta.